Nós vamos pegar, Senhor, o início da madrugada, Senhor, que é onde começa a meia-noite. E nós estamos nesse lugar, meu Pai, para receber em nossas vidas a unção de Ezequiel. Para receber, meu Pai, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa história, a unção de Ezequiel, da qual este ano, Senhor, meu Pai, nós estamos vivendo a unção de Ezequiel. A unção de ver coisas grandes, a unção de ver um milagre maior, a unção, Senhor meu Pai, de profetizar e ver o milagre acontecer, a unção do sobrenatural. Então, meu Deus, nessa noite eu quero te pedir, Espírito de Deus, alabanto, anaracé, nagaia, sube, alabrácia, nabiandu e candalabrácia. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que todas as pessoas que aqui estão sejam hoje tocadas com esta unção de Ezequiel, meu Pai. Porque este ano, Senhor, meu Pai, este ano o Senhor nos deu essa revelação de viver, Senhor, meu Pai, na fé de Ezequiel, na unção de Ezequiel, no milagre que houve e aconteceu na vida de Ezequiel. Então, em nome de Jesus, nós queremos subir no monte, meu Pai, e buscar lá em cima para nossas vidas esta unção, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para ele. Viu? Glória a Deus. Eu vou dar oportunidade para o Tiago e depois vou dar oportunidade para o Minicanta, depois do negócio aqui. Viu? Depois que eu falar aqui. Nós vamos ler aqui em Ezequiel e eu quero que você entenda uma coisa. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira revelação que eu quero passar para vocês aqui, a primeira, é que não tem como viver a unção de Ezequiel se não deixar o Espírito te levar. Quando eu estava ontem, que Deus me deu essa revelação, o pastor Denilson, alguns já viu eu trazer essa palavra, desde quando viramos o ano, nós estamos trazendo Ezequiel. Mas ontem Deus me falou uma coisa, e Ele falou: meu filho, está faltando uma coisa no ano de Ezequiel, e eu vou te dar, e você vai dar para os outros, para os pastores e os outros, né? Porque todos os irmãos que estão aqui, as Ruth, a Suzy, né? Os irmãos estão sendo agraciados em primeiro lugar. Por quê? Porque o primeiro seria para os pastores, né? Então os irmãos estão sendo agraciados. Então vamos entender. Fica aqui do meu lado, aqui, pastor Luiz. Vamos entender que está tudo riscado. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Você tem que se deixar ser levado pelo Espírito do Senhor. Isso. Apóstolo, mas eu tenho muita dúvida. Não consegue ser levado pelo Espírito de Deus. Apóstolo, eu tenho muita coisinha, muita dúvida. Não tem como ser levado pelo Espírito de Deus. Não tem como. E quando Deus virou para mim ontem e falou para mim assim: meu filho, para de novo e risque. Eu risquei aqui. Está vendo aqui, né? Volta de novo. E eu li de novo. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Se não formos levados pelo Espírito do Senhor, não vai dar certo. Se você quer fazer a obra de Deus, quer crescer, quer viver esse ano, um ano de milagre, coloca essa cadeira lá para cá. Quer viver, não tem como. É pelo Espírito do Senhor.
Não é pelo espírito da minha mãe, é pelo espírito do Senhor. Não é pelo espírito do meu patrão, é pelo espírito do Senhor. Não é pelo espírito incrédulo do meu irmão que está do meu lado, é pelo espírito do Senhor. Não é por outra nada de... Não, é pelo espírito do Senhor. Então nós paramos para entender uma coisa. Eu fiquei olhando o Tiago, fiquei olhando o Wellington, pastor Denilson, pastora Nayara, fiquei olhando alguns dos irmãos, a Suzy também. Fiquei olhando alguns dos irmãos na cruzada. E ontem veio na minha mente. E veio na minha mente. E vocês podem ver a Giovana também. E vocês podem observar uma coisa. O povo pode se alimentar numa festa e tornar a ficar com fome. Você não. Você não. Quem quer viver o milagre, não. Quem quer viver o milagre, ele tem que ser o quê? Levado pelo Espírito do Senhor em tudo que for fazer. Em tudo que for fazer. Levado pelo Espírito de Deus, não porque alguém está tocando, cantando, ou porque alguém veio e botou a mão em mim. Não, 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 não. Foi uma bênção. É uma maravilha de Deus. É maravilhoso. É claro que é maravilhoso. Você está e você recebe aquele avivamento. Só que tem uma coisa. Esse acontecimento não é o que Deus quer. Ele quer que você se deixe ser levado por Ele. Se tem 10 pessoas geladas e eu sou a 11ª, eles podem estar gelados. Eu estou quente e fervendo. Eu estou cheio do poder de Deus, preparado para o Espírito operar a qualquer momento. Porque você vai descobrir uma coisa aqui. Agora eu vou perguntar uma coisa a quem vai assistir essa filmagem para vocês. Tem como uma pessoa ordenar o Espírito? Dar ordem ao Espírito? Tem como, bispo, uma pessoa dar ordem ao Espírito? Tem como uma pessoa dar ordem ao Espírito? Mas nós vamos ver hoje isso. Porque vocês precisam aprender isso. Vocês não são, eu não vou falar nome de ministério aqui, mas vocês não são igreja A, B ou C. Vocês são centro de milagre. Centro de milagre tem uma visão. Centro de milagre tem uma revelação na palavra. Então vamos continuar aqui. Ele me fez andar ao redor dele. Isso. Me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha só, olha só. Presta atenção aqui. Ele te enche do Espírito hoje à noite. Amanhã, o que vai acontecer? Amanhã, ele vai te fazer andar no meio do vale da dificuldade. Ele vai te colocar no meio da dificuldade. Está entendendo? Ele vai fazer você estar no meio da dificuldade. Por que ele vai fazer isso? Ele te levou pelo Espírito. Ele te levou pelo aquele que te guarda. Ele te levou pelo aquele que opera. Ele te levou pelo aquele que tem poder. Ele te levou pelo aquele que pode mudar a história. Para onde que ele te levou? Para o vale. Para o vale. Ele te levou para o vale. Então ele te levou para o vale para quê? Essa é a dificuldade do ser humano na terra hoje. Por que que Deus, Ele me tirou do Egito e agora eu estou vivendo essa dificuldade? Por quê? Aí ele pega e fala, vem aqui. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes.
Disse-me ele: profetiza a esses ossos. Eu sei que passou despercebido uma coisa que também passou por mim. Passou por mim. E Deus falou: volta, lê de novo. Volta e lê de novo, porque senão tu não vai viver o ano de Ezequiel. Volta e lê de novo. Me fez andar. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção numa coisa. Está cheio do Espírito. Quer viver a unção de Ezequiel. Deixa Deus fazer você andar. Glória a Deus. Deixa Deus fazer você andar. Deixa. Apóstolo, mas eu não acredito. Mas ele está falando que só quer fazer você andar. Eu vou parar, apóstolo, eu não dou conta. Essa peleja é muito dura. Mas ele está dizendo: eu fiz andar. Sabe por quê? Porque quando você para, tudo para, o tempo para. Quando você anda, o universo todo se movimenta ao teu favor. Quando você para, tudo para. Então o que acontece aqui nessa revelação? Ele me levou pelo Espírito. Agora eu estou cheio do Espírito. Só que eu tenho o poder de parar o Espírito. E é isso que está acontecendo. Eu estou indo, porque eu saí de uma cruzada poderosa, cheio do Espírito. Eu não perdi o Espírito, mas eu parei ele. Parei por quê, apóstolo? Porque eu vi dificuldade na minha frente. Ezequiel também parou. Mas Deus veio e falou assim: me fez andar ao redor da minha dificuldade. Para ele, né? Poderão. Anda ao redor da tua dificuldade. A tua dificuldade é um gigante. Anda ao redor dele e procura o ponto fraco dele. Anda ao redor desse gigante. Porque quando tu andar ao redor desse gigante, Deus vai te mostrar o ponto fraco do gigante. Deus vai te mostrar como sair da dificuldade. Mas tu não pode dar cara a cara com ela. Anda ao redor dela. Porque essa é a revelação que Deus deu para Ezequiel. Ezequiel já queria voltar. Ele já queria recuar. E Deus falou: anda ao redor, moço. Anda ao redor primeiro. Eu vou te mostrar o ponto fraco do diabo. Entendeu ou não? Entendeu ou não? O diabo sabe ter o ponto fraco. Mas agora eu vou mostrar para você o ponto fraco do diabo. Glória a Deus, aleluia. Ele conhece o teu. Por isso importa que Deus também revele para você e para mim o ponto fraco dele também. Aí, continuando. Então me perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse ele: profetiza a esses ossos. Ossos, ouvi a palavra do Senhor. Preste atenção. Aqui é um grande mistério. É um grande mistério. Talvez você não está vencendo na tua casa, você não está vencendo na sua, você não está vencendo no seu problema, porque você não está entendendo. Deus não está mandando você profetizar a sua palavra. Profetiza a palavra de Deus. Aleluia. Fala para o teu problema que é Deus aquele que resolve. Você entende aquilo que Deus... Ezequiel, não fala para os ossos que a palavra é tua, não, porque senão não vai dar certo. Profetiza que a palavra é minha. Satanás, tu bate em retirada, não é por causa de mim, não é por causa da palavra de Deus. É por causa que Deus está mandando. Então o que acontece aqui? Ezequiel, ele para diante daquela situação e Deus vira e fala bem assim. O que ele fala? Assim diz o Senhor: eis que farei ouvir a palavra do Senhor. Você consegue? A primeira revelação é que Deus quer que você seja levado pelo Espírito. Depois que você for levado pelo Espírito, Ele quer que você não pare. No dia da dificuldade é o dia de tu andar ao redor daquele problema. No dia da tua perturbação é o dia de tu olhar, analisar como é que eu saio desse problema, como é que eu saio. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer achar a saída. Não tem como eu achar a saída sentado assistindo televisão. Não tem como eu achar a saída parado. Não tem como.
os pensadores da filosofia, os pensadores do passado, os pensadores que ficaram aí nos livros de história, eles ficaram parados, concentravam e nunca achou Jesus. Nunca acharam Jesus e nunca acharam o caminho do céu, porque parado você só encontra aquilo que o diabo tem. Agora, andando atrás, você encontra. Porque todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que pede, ele recebe. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Você dá conta a partir de hoje de falar, assim diz o Senhor Deus para essa doença. Assim diz o Senhor Deus para essa paralisia que está na tua vida. Assim diz o Senhor Deus. Ah, apóstolo, agora complicou. Aí complicou. Por isso que havia uma diferença entre Ezequiel e os outros. Por isso que havia uma diferença. Uns falam da boca para fora, outros falam do coração, do amor. Eu amo fulano, vou dar uma palavra boa. Ezequiel falava o que Deus estava mandando falar. Ezequiel falava aquilo que vinha, não da boca de Deus, mas do coração de Deus. E aquilo que vem de Deus, quando você falar, vai se cumprir. Aquilo que quando vem de Deus, você fala e cumpre. Agora, profetiza o quê? Para colocar o nome de Deus em vão, você vai perder. Para colocar o nome de Deus em vão, você vai encontrar mais um inimigo. Você já tem um inferno todinho de inimigo. Coloca a palavra de Deus em vão, vai ter mais um inimigo. Como, apóstolo, que eu faço agora? Tem que ter o Espírito. Tem que ser levado pelo Espírito. Não tem como uma pessoa ser levada pelo Espírito só na cruzada. Ele é levado pelo Espírito na cruzada, depois perde a comunhão com Deus, depois tem que se levantar de novo, abrir as portas para o Espírito de novo, e sempre está começando. Como que ele vai vencer a dificuldade dele? Como que ele vai vencer a dificuldade dele? Como que ele vai vencer esse mal? Como que ele vai vencer este mal? Ele não vai vencer esse mal. Sabe por quê? Porque o cristão vence pelo Espírito. Se nós vencêssemos pela carne, nós teríamos que andar armados, teríamos que ser no mínimo bandido. Por quê? Porque você ia ser levado um tapa do lado da face, ia dar um tiro na pessoa. Tem que ter o Espírito para virar outra face. Tem que ser levado pelo Espírito, porque senão você não caminha aquele tempo todinho que o inimigo quer que você caminhe. Você não dá outra face de jeito nenhum. Você não abaixa a cabeça de jeito nenhum. Você não toma decisão de crescimento de jeito nenhum. Você não toma decisão de mudança de jeito nenhum. E é por isso que Ezequiel, ele foi um destaque entre os profetas. Isaías foi um profeta messiânico, o maior. Mas profeta de modo geral em relação a Jerusalém, Ezequiel foi o maior. O primeiro maior, o segundo maior, Jeremias. Mas Ezequiel ainda tinha uma grande diferença. Ele sabia de uma coisa: se eu sou levado pelo Espírito, vai acontecer milagre. Se eu não sou levado pelo Espírito, vai parecer milagre. Repita comigo: vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Agora repita comigo: parece ser milagre. Parece ser milagre. Você quer que alguém olhe para você e você pareça uma pessoa espiritual, ou você quer ser uma pessoa espiritual? Ser uma pessoa espiritual. Era isso que Deus estava provando para Ezequiel. Aleluia. Era isso que Deus estava provando para Ezequiel. Era isso que Deus estava sacudindo Ezequiel e botando ele no meio da dificuldade. Porque muitos dão a volta ao redor do problema e mesmo assim não vence ele. Parece vencedor, mas não é. Parece ter o Espírito, mas não é. Parece que Deus está, mas não está. Parece que vai acontecer milagre, mas não vai. Mas a unção de Ezequiel é diferente.
tanto parece como vai acontecer. Olha só. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões, farei crescer carne, enfim. Vamos chegar aqui no versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Preste atenção. Então eu profetizei como eu fui ordenado profetizar, não é? Tem que ter Deus. Como é que eu vou saber a hora? Como eu vou saber se é Deus? Como que eu vou saber se é Deus? Como que eu vou saber se eu tenho essa comunhão com Deus? Como que eu vou saber se eu não estou igual Sansão? Como que eu vou saber isso? Porque aí é o entroncamento. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar, tem até a música, não é? O entroncamento da pororoca, não é? Aquele entroncamento. Esse entroncamento não é línguas estranhas. Esse entroncamento não é um arrepio. Esse entroncamento não é o pular e rodar. Esse entroncamento é ter a certeza. Dentro é uma certeza. É uma certeza. Por isso que, quando Deus virou para mim ontem e falou assim, tu vai parar de orar. Eu falei, moço, mas tá, isso aí é mistério. Falou, tu chegou numa posição, tu e a bispa, e tu vai passar para os outros. Vocês vão determinar. Vocês vão determinar. Você não vai orar. Eu não vou orar para você. Eu vou determinar a bênção. Se é bênção, é bênção. Eu vou determinar. Então, quando ele chega bem aqui, versículo 8. Olhei e eis que havia tendão sobre ele. Cresceram a carne, estendeu pele sobre ele, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, agora entende o mistério. Agora entende o mistério. Agora entende o mistério. Entende o poder de Deus. Para você, para vocês, os mais novos que estão aqui. Entende uma coisa. No primeiro versículo ele diz, pelo Espírito do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor. Agora ele está dizendo uma coisa no versículo 9. Profetiza ao Espírito. Tem como um homem profetizar o Espírito? Tem como um homem dar ordem ao Espírito? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Se eu sou levado pelo Espírito, tem como eu dar ordem a esse mesmo Espírito. Apóstolo, mas é o seguinte, é complicado para mim, mas eu preciso disso. É complicado para mim, mas eu preciso disso. E é por isso que nós estamos vivendo esse ano. O ano de Ezequiel. O ano de Ezequiel. Porque quando ele ordenou ao Espírito, a Bíblia diz, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Espírito, entra nesse corpo e cura ele. Espírito, entra nessa casa e muda essa casa. Espírito, entra nesse emprego e muda esse emprego. Espírito, entra na minha casa e muda a minha família. Apóstolo, eu não sei se eu dou conta não. Porque eu não dou conta de mandar nem em mim. É por isso que você precisa da unção do Ezequiel. É por isso que você precisa dessa unção. E quando o Espírito de Deus, ele vier hoje dos quatro ventos sobre a tua vida, você vai se entregar por completo. Você vai deixar ele preencher todas as vagas, todos os espaços, todo o espaço que ainda há dentro de você. Você vai deixar ele preencher. Porque depois que ele te encher,
você, depois que ele te encher, você vai ter uma grande parceria com ele. E tudo que você pedir para ele, ele vai fazer. Tudo que você pedir para ele. Agora vem cá. O que ele vai pedir? O que você vai pedir e o que ele vai pedir? Ele vai pedir para você comunhão. Você pode pedir tudo o que você quiser, mas ele vai te pedir uma coisa: comunhão. Ele vai te pedir comunhão. No culto vazio, no culto fraco, numa reunião que para as pessoas não é nada, ele vai pedir para você: se aviva e dê lugar. Se aviva e faça. Se aviva e não espera. Se aviva e faz a tua parte. Porque um dia eu vou te pesar na balança. Por que tu vai me apresentar? E quando aquele homem, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram de pé. Quer que sua família se coloque de pé? Deixa o Espírito entrar hoje. Aleluia, Deus. Passa a ter maior comunhão com ele hoje. Deixa a unção de Ezequiel entrar hoje na tua vida. E quando tu virar e falar: Espírito, entra nessa pessoa. Acabou. Espírito, entra aqui na minha irmã. Entra aqui. Entra aqui na minha irmã. Acabou. Sabe por quê? Porque essa é a unção que vai mudar as nossas vidas. Deus virou e falou para mim ontem: meu filho, são 10 anos. Você não pode usar um ano profético repetido antes de 10 anos. O correto são 12, simbolizando as 12 tribos de Israel. Mas Deus me falou ontem: antes de 10 você não pode usar de novo. Depois de 10 anos, aí tu começa de novo, aí tu pode repetir a unção de Ezequiel.